Boa tarde, queridos alunos da primeira série do ensino médio. Meu nome é Marconi Cabral, somos moderadores e professores do Centro de Mídias e agora nós estamos iniciando a nossa aula de filosofia, junto com a professora Maria Fernanda Degan. Antes de passar a bola para a professora, eu queria deixar para vocês alguns avisos importantes. Primeiro, nós estamos numa campanha, não apenas da Secretaria da Educação, mas a sociedade civil, chamada Abra Gaveta. Inclusive, eu vou colocar esse link no chat para vocês. É uma campanha para você que tem computador, celular, algum eletrônico que pode ser utilizado por aqueles outros alunos que não têm acesso a esses materiais. Essa campanha ela retira o aparelho na sua casa, conserta se tiver com algum defeito e disponibiliza para que outros alunos tenham acesso à educação, assim como vocês também têm. Antes também de passar a bola para a Fê, tem alguns recados que eu peguei inclusive das outras aulas, vendo a interação de vocês e de professores. Primeiramente, professores, o acesso a estes materiais se encontra na Secretaria Escolar Digital. Então, entrando no SED, existe um drive, e nesse drive você encontra o material dessas aulas. Eu vi muitos professores perguntando, onde eu acho o material? Está lá no SED. Outra coisa muito importante, semana passada falaram que a Maria Fernanda e eu éramos preguiçosos porque a gente terminou a aula 5 minutos mais cedo. Estava muito boa a aula, né, gente? Mas isso é porque a gente precisa transitar de um estúdio para outro, precisa fazer a troca de professores, por isso que a gente sempre termina as nossas aulas com um pouquinho de antecedência. Eu tenho outros recados para dar para vocês, mas a gente conversa no final da nossa aula. E agora eu passo a bola para, como vocês mesmos alunos já disseram, a nossa Drill Barrymore da IFAP e da CMSP, professora Maria Fernanda. Oi, gente! Olha, não preciso nem dizer que estou hiper feliz de estar aqui com vocês de novo. Obrigada, Marconi. É sempre muito, muito bom estar com todos vocês, com os alunos, com os professores, para a gente conversar um pouquinho sobre filosofia, que é, mais do que nada, é uma atividade que nos define enquanto humanidade. E, bom, o que a gente vai fazer hoje, então? A gente vai conversar um pouquinho sobre estética. Nós já começamos a conversar sobre estética nas aulas anteriores, e hoje a gente vai, assim, na tentativa de avançar um pouquinho mais nesse assunto. E o que eu desejo, o meu objetivo com essa aula, é que a gente termine a aula tendo pensado, tido algumas ideias, né, pensado sobre alguns assuntos que talvez não tivessem passado pela nossa cabeça antes. Então, o conteúdo da nossa aula, a gente pode pôr aí na tela, é a teoria da arte como imitação e os seus desdobramentos. Talvez vocês estejam lembrados de que, há 2 semanas atrás, a gente conversou um pouquinho sobre a teoria da arte como imitação. Hoje nós vamos retomá-la, vamos aprofundá-la um pouco e vamos um passo além, porque a gente também vai falar sobre a arte como transfiguração do real, daí numa nova abordagem, uma outra perspectiva. Para a gente começar, então, eu gostaria, e a gente pode voltar então na tela, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre a seguinte pergunta. Para você, o que é arte? E aí eu digo, tente defini-la usando apenas 3 palavras. E vocês vão dizer, nossa, professora, mas assim, definir um negócio usando 3 palavras é meio chulo, né? É até meio antifilosófico, assim, se a gente for pensar. Mas é só o pontapé inicial para a gente começar a nossa reflexão. É só um convite para a gente começar a ativar as engrenagens do cérebro, e aí a gente segue juntos pensando sobre esse tema. Acho que 2 minutinhos é suficiente e a gente já volta.
muito obrigado a todos os alunos aí que participaram da nossa interação. Quero destacar, então, aqui as respostas do Lucas, que trouxe como 3 palavras aí beleza, medo e desejo. Nós tivemos também, Fê, a participação aí da Maju, que citou como 3 palavras para definir o que é arte: imaginação, expressão e criatividade. Muito legal, Maju. Afinal de contas, a arte é uma forma da gente tornar material, digamos assim, aquilo que é transcendental, aquilo que não é concreto, muitas vezes, que é a nossa imaginação. A Letícia falou que a arte é indefinível, né? E a gente pode até fazer um trocadilho, né, Letícia, e dizer que a arte expressa o indefinível também, né? O Davi trouxe a ideia de arte como representação dos sentimentos. A Nicole também falou como uma maneira de se expressar. A Jéssica disse que arte é criatividade, expressão de identidade. Muito legal também. A gente sabe que muitas vezes na obra artística a gente encontra uma parte da identidade do autor. A minha esposa, por exemplo, gosta muito do Romero Brito. Quando você olha uma obra dele, você sabe que é dele. Da mesma maneira, quando nós fazemos arte, nós espalhamos um pouco da nossa identidade pelo mundo. E aí quero terminar destacando a resposta que muitos colocaram, que é a arte como um elemento da cultura. E teve uma resposta muito interessante também, que eu não consegui pegar o nome, peço desculpa, mas ele falou que arte é o dom para fazer algo. Com você, Fê. Legal, Marconi. Obrigada, gente. Algumas respostas são particularmente interessantes para o curso da nossa aula. Então, quando vocês trazem assim, eu acho que a arte ela é indefinível, isso me interessa bem para o modo como a gente vai seguindo a nossa conversa. Quando vocês trazem também que a arte é uma forma de expressão, o Marconi fez aí um comentário, ele falou assim, talvez seja até uma forma de expressar isso que é indizível, né? Então, a gente pega esses comentários, vamos deixá-los guardados assim, na nossa caixinha, e a gente vai pensando sobre eles ao longo da aula. Eu queria reparar um erro que eu cometi, porque me lembraram no chat de que eu não falei qual é a habilidade desta aula, eu peço perdão. O objetivo, então, da aula é o de discutir a condição estética e existencial dos seres humanos. Esta aula se encaixa na categoria filosofia e outras formas de conhecimento, como mito, cultura, religião, arte e ciência. Então, tá bom. Então, vamos lá. Me disseram assim que a arte é indefinível. E o interessante é que, ao longo da história da filosofia, foram tantas e tão diversas as tentativas de definir a arte. A gente pode começar retroagindo historicamente, voltando lá para a Grécia Antiga, para a Antiguidade Clássica, que todos vocês sabem muito bem que é o berço da filosofia ocidental, né? E a gente pode lembrar de um filósofo que nasce lá no ano 4 a.C., a gente pode pôr aí na tela, o nome dele era Sêneca. Ele vive há quase 70 anos, né? E, ao longo da vida dele, ele escreve... Ele foi um escritor muito profícuo, sabe, gente? Ele escreveu muito, realmente, ao longo da vida dele. E algumas das obras mais conhecidas, mais lidas, são sobre a brevidade da vida, a vida feliz, sobre a tranquilidade da alma e sobre o ócio. E vocês devem estar vendo aí na tela que, para todos esses títulos que eu li para vocês, eu coloquei também a versão original, né, do título, para vocês terem uma ideia, né? Então, o Sêneca ele tinha uma ideia bem particular a respeito da arte, porque ele considerava que a arte seria uma imitação da natureza. E aí vocês vão dizer assim, nossa, mas é muito estranha essa perspectiva de arte. Eu, particularmente, nunca tinha me deparado com nenhuma definição de arte que se assemelhasse, que se aproximasse dessa. Mas, olha, gente, saibam vocês que o Sêneca não estava sozinho nessa ideia toda de considerar a arte como uma imitação, ou, de alguma forma, de tentar definir a arte enquanto uma atividade imitativa. O Platão, que viveu antes do Sêneca, ele nasceu. A gente não sabe muito bem se foi no ano de 428 ou de 427 a.C., porque imaginem vocês, um período tão remoto, um período tão longínquo, a gente não tem registros muito
totalmente confiáveis, né? A gente consegue ter assim uma aproximação. A gente sabe que ele pode ter nascido em algum desses 2 anos, aí na telinha para vocês, e que ele pode ter morrido então ou em 348 ou em 347 a.C. A próxima telinha. O Platão, ele dizia o seguinte: a arte, ela é uma imitação. Ela é essencialmente uma imitação. E eu já tinha cantado a bola para vocês nas aulas anteriores de que a palavra imitação, em grego, se diz mimesis, né? E aí ele diz assim: a arte é uma imitação, por quê? Vamos pensar. O que um artista faz? O que uma pessoa que escreve dramas, uma pessoa que escreve teatro, o que ela faz? Ela leu uma obra que conta assim um grande mito e ela passa esse mito para a forma de teatro. Os atores vão lá, representam aquele mito, mas a atividade artística em si, quer dizer, o teatro que está acontecendo ali, ele não é mais do que uma imitação do mito que está sendo contado. Ou então, para a gente entender um pouco melhor essa ideia de mimesis do Platão, eu trouxe aqui para vocês, está na telinha, um trecho que eu separei do livro A República, que foi escrito pelo próprio Platão. E vocês sabem que o Platão ele escrevia por forma de diálogos, né? Então, o que ele fazia? Geralmente, um dos interlocutores destes diálogos era o Sócrates, e o outro interlocutor ia variando, mas ele costumava usar bastante também a figura do Glauco. E, para vocês que gostam de mitologia grega e que já leram Percy Jackson, enfim, vocês devem estar pensando, nossa, será que é aquele Glauco que ele era um pescador e ele, certa vez, pescou, ele teve uma pescaria muito afortunada, ele pescou uma cesta muito cheia de peixes, e ele para assim numa ilhota, uma ilhazinha muito bonita no meio do mar onde ele estava fazendo a pescaria dele, e ele quer admirar aquele tantão de peixes que ele pescou, então ele desfaz assim o cesto no chão daquela ilha para ver aqueles peixes melhor, aqueles peixes que obviamente já estavam mortos, já tinham sido pescados, né? E aí ele olha para aqueles peixes e de repente do nada os peixes começam assim a ganhar vida, a se mexer, começam a se debater, eles se debatem tanto que eles pulam de volta para o mar, eles ganham vida novamente. O Glauco fica totalmente passado com aquela situação. E ele fica pensando assim, putz, o que será que aconteceu aqui? Será que foi uma ação dos deuses? Ou será que tem alguma coisa a ver assim com a grama dessa ilhazinha? Aí ele resolve experimentar um pouquinho daquela grama. Aí ele tira uma folhinha ali daquela relva, come. E quando ele põe aquela folhinha na boca, ele começa a se contorcer todo também, se mexer todo também, da maneira como tinha acontecido com os peixes. E ele se mexe tanto que ele acaba caindo no mar. Ao cair no mar, ele é recepcionado pelo deus Oceano e a deusa Tétis. E, aos poucos, ele vai se tornando também um ser pertencente ao reino marítimo. Depois ele se apaixona pela Sila, enfim, a história do Glauco é muito bonita. Mas eu estou contando tudo isso só para dizer que não é desse Glauco que eu estou falando. Esse Glauco é o Glauco da mitologia. O interlocutor que o Platão usava na obra dele era Glauco, o seu próprio irmão. O Platão tinha um irmão chamado Glauco. Aliás, gente, Glauco é um nome muito bonito. Não sei se vocês já pararam para raciocinar. Porque Glauco é um nome que vem do grego glaucostoma, e significa olhos brilhantes, ou ainda olhos de coruja, né, indicando aquela pessoa que tem uma capacidade muito vivaz de enxergar. E esse irmão dele, o Glauco, ele era também um estudioso.
E aí, no livro A República, o Glauco está conversando com o Sócrates, e o Sócrates pergunta assim para ele, na telinha: por acaso, um pintor entende como devem ser feitas as rédeas e o freio de um veículo? Ou o que os fabricou, o ferreiro e o carreiro? Ou antes, aquele que sabe usá-los? Aí o Glauco diz assim: exatamente. Querendo dizer, realmente um pintor ele não sabe nem fabricar as rédeas de um veículo e nem usar as rédeas de um veículo. E aí o Sócrates diz assim: então, não podemos afirmar que se passa o mesmo com tudo o mais? O Glauco: como assim? E o Sócrates arremata o pensamento: que são estas as 3 ações relativas a cada objeto: a de utilizar, a de confeccionar e a de imitar. Então, vamos pensar nesse trechinho que está aí na tela para a gente. Quem é que confecciona um objeto que existe no mundo? No caso, a gente está falando aqui nos freios de um veículo, né? Bom, a gente pode pensar que é o ferreiro que fabricou, né, esses freios. Quem é que utiliza esses freios? Quem é que sabe utilizá-los? A pessoa que está conduzindo esse veículo. E, por fim, quem é que imita as coisas que existem no mundo? Segundo o Platão coloca aí na boca do Glauco e do Sócrates nesse diálogo, é o pintor. Então, o Platão, na boca do Sócrates, né, tem uma perspectiva de arte que é uma perspectiva bem crítica mesmo. Ele diz assim: olha, arte não passa de imitação do que é real. Se você está assistindo um teatro, você não está fazendo mais do que assistindo uma imitação do que está escrito. Se você está vendo um quadro, você não está fazendo mais do que vendo uma imitação do que já existe. Né? Então, o Platão é um grande crítico da arte, principalmente das artes que se fundam nas imagens, no sentido de que ele considera que elas são uma espécie de afastamento do real. Elas não são mais do que um espelhamento do real. Elas nos distanciam da realidade. E aí, mais para frente um pouquinho, chega o Aristóteles e diz assim: calma, Platão, segura a tua onda aí. Não seja tão crítico assim com a arte. Não vai considerando que toda forma de arte, ou que os pintores fazem sempre mimeses, fazem sempre imitação. Vamos pensar. Quando a gente assiste, diz o Aristóteles, vamos por aí na telinha. Quando a gente assiste um teatro, tá bom, eles estão imitando o que está escrito, mas isso não pode levar a gente a refletir? Isso não pode levar a gente a ter outras ideias, a pensar em coisas que a gente nunca tinha pensado? Eu acho que sim, diz o Aristóteles. Então, vamos seguir para a próxima tela. Então, ele diz assim: a mimesis, realmente, ela pode ser entendida, a arte pode ser entendida como mimesis, como uma forma de imitação. Mas calma lá, segura a onda, Platão. Porque a mimesis também pode trazer conhecimento, a gente também pode refletir sobre as coisas que se apresentam para a gente, mesmo que elas sejam, lá na perspectiva do Platão, apenas cópias de cópias das coisas que existem na vida real. Beleza? Então, a gente conversou um pouquinho sobre a perspectiva do Platão a respeito da arte e conversamos também um pouquinho sobre a perspectiva do Aristóteles, que é um pouquinho assim mais, como é que eu posso dizer, menos radical do que a do Platão, não é? E, sabe, gente, independente de quem a gente acha que faz mais sentido, eu gostaria de convidar vocês a fazerem uma viagem no tempo através da arte. E como Platão era um crítico muito especialmente, assim, criticava muito especialmente as artes imagéticas, né, as pinturas, enfim, a gente vai afrontar a ordem estabelecida e a gente vai fazer, então, uma viagem no tempo ancorada em algumas pinturas que eu trouxe aqui para vocês.
Vamos começar? A primeira pintura que eu vou pôr na tela para vocês, e que eu separei assim com muito carinho, porque tenho um apreço muito especial por essa pintura, é do Botticelli, o italiano, e a pintura se chama O Nascimento da Vênus. É uma pintura lá do século XV, do finalzinho do século XV. Ela foi feita em 1480. E aí a gente tem assim só um detalhe. Essa obra ela é muito maior. A Vênus ela é apresentada de corpo inteiro. Talvez vocês já tenham visto essa obra em algum lugar, mas eu trouxe esse detalhe e eu gostaria que vocês reparassem bem em uma coisa. Reparem, o rosto da Vênus. Ele é um rosto que é muito parecido com o rosto de uma mulher real. Então, nesse sentido, certamente, a gente pode pensar essa imagem realmente enquanto uma imagem mimética, né? Enquanto uma imitação da realidade. E se a gente pode pensar a Vênus do Botticelli como uma imitação da realidade, o que vocês me diriam, então, do quadro que vem em seguida? Que é o La Gioconda, né, que a gente conhece aqui como a Mona Lisa, e que é uma obra do Leonardo da Vinci. Ela data do início do século XVI, lá de 1503. E essa obra do Leonardo da Vinci ela é mas tão mimética, que, quando a gente olha para ela com olhares bastante atentos, a gente consegue quase sentir como se ela estivesse nos olhando de volta, quase como se ela fosse uma pessoa assim de carne e osso que devolve o olhar que nós oferecemos para ela. Então, é também uma obra que está dentro dessa característica da arte mimética, da arte enquanto imitação da realidade. E uma imitação tão bem feita que, olha só o próximo quadro do Rembrandt, que se chama A Aula de Anatomia do Dr. Tulpe. Gente, não dá para quase sentir que a gente está nesse lugar assistindo essa aula de anatomia. Quase que a gente perde a dimensão de que é uma pintura, porque a imitação da realidade, da feição humana, esse cadáver que está deitado aí, sendo examinado, né? A gente entende que é uma aula de anatomia, de medicina. A gente quase perde a dimensão do que é pintura e do que é realidade, de tão incrível a dimensão do mimetismo que esses pintores alcançaram. Na frente, a gente vai encontrar o Robemar. Na frente, a gente vai encontrar o Robemar. A obra dele é o Moinho de Água com o Telhado Vermelho. É uma obra do 17. E, gente, olha, parece que a gente está nessa fazenda. É como se a gente estivesse olhando para uma casa real, para árvores reais. É quase como se a gente estivesse aí dentro. A perfeição dessa obra é tão grande que é quase como se a gente estivesse... É quase como se fosse uma fotografia. Aliás, falando em fotografia, a gente lembra... Há 2 aulas atrás, a gente falou do Baudelaire, né, que dizia assim que a fotografia é o fracasso, é o refúgio do artista fracassado, né, porque ele só sabe imitar a realidade. Aqui é quase como se a gente estivesse vendo uma fotografia, de tão perfeita a imitação da realidade que aparece nessa obra. Olha essa aqui, da Mary Cassatt, The Child's Bath, é em inglês, né, para o banho da criança, lá do século XIX. Vocês estão percebendo que a gente começou a ver as obras lá atrás, no século XV, a gente já veio parar aqui no XIX, se aproximando do nosso século, né? E a arte mimética continua aí, firme e forte, cada vez mais bem representada, né? Olha a do Cézanne, a Cesta de Maçãs. Esse tipo de pintura é conhecido como natureza morta, né? E retrata com muita precisão e realidade, e realismo, digamos assim, uma cesta de frutas.
Aqui tem o Goya, pintor espanhol, é outra natureza morta. Ele nomeia essa obra de natureza morta com peixes dourados. Gente, o olho desses peixinhos é muito brilhante. Ele tem um aspecto um pouco vitral. É quase como se a gente estivesse olhando para um peixinho morto mesmo, de verdade, assim, com os olhos vitralizados, esse aspecto, né, que os olhos deles ganham. E aí, por fim, para a gente conversar um pouquinho mais sobre arte mimética, arte enquanto imitação da realidade, eu quero convidar vocês. E aí agora a gente tem que ter assim uma postura quase de devoção para apreciar essa obra que vem em seguida. Essa obra é do Gian Lorenzo Bernini, e ela se chama O Rapto de Proserpina. Ela começou a ser feita em 1621, a execução da obra terminou em 1622, e observem que a obra retrata um homem em pé, raptando, né, essa moça que ele retém nos seus braços, ele segura no seu colo. Essa moça é a Proserpina. Só que, gente, olhos bem atentos para o que vem agora. Eu peguei um detalhe dessa obra. E saibam que essa obra, esse detalhe que a gente vai ver, gente, é pedra. É pedra, não é carne humana. Olha a perfeição do mimetismo, da mimesis, o grau de perfeição que esse escultor conseguiu alcançar na execução dessa obra, porque a textura da mão apertando a carne da perna da Proserpina, como ele conseguiu alcançar isso? Gente, é pedra. Parem para pensar o engenho, a criatividade, a arte humana, em que ponto a gente consegue chegar, né? E aí, depois de ter feito esse passeio assim pela história da arte, vocês devem estar pensando, nossa, assim, eu estou plenamente convencido de que arte realmente é do jeito que Platão falava. Arte não é outra coisa. Arte é imitação da natureza. Olha todos esses exemplos que a gente viu. Não tem como ser outra coisa. Platão e o Sêneca deram a melhor definição possível de arte. E tudo bem. Se vocês tiverem chegado a esta ideia, a esta elaboração, tudo bem. Mas não parem por aí, porque agora eu quero convidar vocês a ver mais algumas obras. E a gente vai começar com uma obra do Kandinsky. Está aí na tela de vocês. Kandinsky produziu durante todo o século XX, praticamente, e essa obra, mais especificamente, é do começo do século XX. Ela é de 1920, né? Então, a gente tem aí uma obra do Kandinsky, prestem bastante atenção nessa obra, notem o uso das cores, notem o uso das formas, muito diferente do que a gente viu nas outras obras até aqui. Olhem o Mondrian, por exemplo, na próxima tela. Ele traz aí, na sua famosa composição com vermelho, amarelo e azul, um quadro aí da metade do século XX, ele traz uma coisa que, olha, é meio chocante, porque é diferente, é bem diferente das artes que a gente viu até aqui, não é? Falando em bem diferente, olha a próxima, da Claudette Galland. Prestem bem atenção no uso das cores, o uso das formas. E eu quero que vocês pensem um pouquinho nessas obras que a gente acabou de ver, e na tela tem uma pergunta. Me digam aí no chat, o que será que essas obras imitam? A gente se vê daqui a pouquinho.
Ô, gente, desculpa, eu achei que nós voltaríamos com a Maria Fernanda. Galera, separei aqui algumas respostas de vocês, inclusive respostas muito interessantes. Não peguei os nomes, mas eu vi aqui, por exemplo, que alguns falaram que essas artes imitam o sentimento ou emoções, né? A gente sabe que algumas fazem essa distinção entre sentimento e emoção. Alguns falaram da imitação de cores, uma vez que a gente vê a cor na natureza. Então, essas obras de arte imitam cores, imitam texturas, que são texturas também naturais. Mas eu queria destacar, Fê, duas respostas muito interessantes. Um aluno que disse que essas obras representam pensamentos e uma aluna que destacou que essas obras imitam o abstrato. Boa, Marcone. Vários alunos trouxeram essa ideia do abstrato, né? Outros trouxeram também uma coisa assim, eu acho que tem a ver com o jeito como o autor estava se sentindo. De repente, aquela explosão de cores, ele tenta colocar na tela algum sentimento que ele tem, enfim. É isso, gente. Todas essas reflexões são muito válidas e, com certeza, essas obras elas nos convidam a reflexões desse tipo, né? Então, o que a gente tem que ter em mente é que, olha, talvez a ideia do Platão possa ser adequada para a gente entender uma certa vertente, um certo conjunto de obras, mas não todas, né? Até porque o Platão ele não fundou nenhuma espécie de teoria da arte. Ele falou bastante sobre arte, porque, bom, os gregos falavam muito sobre arte, os gregos viviam arte, mas ele não fundou uma teoria da arte propriamente dita, né? O interessante é que existe um autor que eu quero pôr aí na tela para vocês. Ele era um inglês chamado Clive Bell, e ele tem um texto relativamente curto que ele escreveu lá em 1914. O texto se chama Arte. Vejam que significativo, arte. Né? Aí, nessa imagem, na tela de vocês, esse aí ele é o Clive Bell, né, o próprio, uma pintura feita por um amigo dele chamado Roger Fry, que também era um filósofo inglês do final do 18, final do 19, começo do 20. Eles eram muito amigos, trabalhavam juntos, e o Fry ele tinha dons artísticos e ele não deixou por menos e retratou o amigo dele nessa obra linda que aparece aí para vocês. Mas o que a gente tem que ter em mente é que o Roger Fry, ele o Clive Bell junto com o Roger Fry, eles deslocam o debate da arte enquanto imitação e dizem o seguinte: olha, se a gente quer pensar sobre arte, se a gente quer pensar sobre estética, a gente não pode se fiar na ideia de que tem alguma coisa na produção artística em si que nos faz considerar aquilo arte. Na verdade, o mais importante, diz o Clive Bell, é o sentimento que o espectador, que o público, que o indivíduo sente quando ele olha para aquela obra de arte. Então, na verdade, olha que interessante esse movimento que ele está fazendo. Ele está desviando o foco da atenção, ou, digamos, a relevância da arte em si para a sensação, para o sentimento que aquela obra causa em quem a vê, não é? Então, ele diz assim, a gente sabe que uma coisa pode ser denominada arte, pode ser chamada arte, quando ela causa na gente um certo sentimento, que talvez a gente possa chamar de sentimento sublime, e que é o sentimento da experiência estética. E o engraçado é que o Clive Bell ele diz assim, só quem já sentiu o sentimento da experiência estética, o sentimento da apreciação da estética, que ele chama assim de emoção estética, só quem já sentiu isso sabe o que é essa emoção estética. Então, é muito subjetivo, mas o fato é, quando nos deparamos com uma obra de arte, diz o Clive Bell, nós sentimos algo diferente. Uma coisa é a gente olhar para uma caneta que está nas nossas mãos.
Ela pode nos provocar alguma coisa, mas certamente ela vai nos provocar algo muito diferente do que se olhássemos, por um exemplo, para uma obra do Cézanne, como a gente viu aí na aula, ou, sei lá, para um tapete chinês, ou para um vaso árabe, ou para uma escultura barroca brasileira, não é? São sentimentos muito diferentes. E este sentimento que algumas obras nos despertam e que o Clive Bell denomina emoção estética ou experiência estética, é o que nos pode levar a afirmar que uma determinada coisa é uma obra de arte. Essa é a perspectiva do Clive Bell. Gente, olha, nós poderíamos falar muito mais sobre o próprio Clive Bell, sobre estética, sobre arte, mas eu vou ficar satisfeita e muito contente se eu souber que nessa aula a gente conseguiu pensar um pouquinho sobre coisas em que talvez vocês não tivessem pensado muito antes. Eu, dando a aula, também consegui pensar em coisas que não tinham me ocorrido antes. E esse movimento de estar aqui junto com vocês é muito satisfatório também nesse sentido. A gente vai se encaminhando para o final, mas não sem antes mostrar uma obra do Edvard Munch, o famoso Edvard Munch, do Grito. Ele viveu a gripe espanhola, sabe, gente? A gripe espanhola foi uma pandemia. Agora que a gente está vivendo em época de pandemia, que a gente está se atentando mais para essas coisas. O Edvard Munch, ele pintou a si mesmo, é um autorretrato dele mesmo, padecendo, né, convalescendo aí, após ter contraído a gripe espanhola. O que nos mostra que mesmo as situações mais improváveis ou mais difíceis são capazes de provocar a vontade humana de produzir arte. Gente, foi um grande prazer ter estado com vocês. A gente vai se encaminhando para o final. Eu quero deixar só na tela algumas sugestões para vocês tirarem print, tá? São sugestões de 2 sites onde vocês vão encontrar algumas obras de arte que foram produzidas agora no contexto da pandemia de coronavírus. É gente pensando sobre esse momento que a gente está vivendo e produzindo arte sobre isso. Muito, 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 muito obrigada pela companhia de vocês. E semana que vem tem mais. Nós estaremos aqui com a presença do maravilhoso Marconi, para quem eu toco a bola. Obrigado, Fê. Queremos te agradecer por essa excelente aula que você nos proporcionou, tá? E dando um recado final para os professores, sabe que alguns professores questionam na questão de habilidades, determinados filósofos ou artistas, no caso hoje, que de repente não aparecem, digamos, no currículo. Nós queremos lembrar, gente, que aqui no Centro de Mídias, nós selecionamos habilidades essenciais dentro desse contexto de pandemia, de distanciamento social que estamos vivendo. Então, você, no seu trabalho junto com o seu aluno, tem toda a autoridade, o direito, a liberdade e até o dever, dentro das nossas condições, de tentar trabalhar as outras habilidades que não foram selecionadas nesse momento para o Centro de Mídias. E uma vez que o nosso currículo é centrado em habilidades, isso nos dá uma abertura para selecionar outros conteúdos que atendam a estas mesmas habilidades. Falado disso, desejo que a gente tenha tido uma boa experiência estética, lembrando que o mundo não é apenas racional, ele não é apenas sentimental, ele também é estético. A arte é uma forma de perceber o mundo e de se expressar neste mundo. Se vocês interessarem também, procurem por um conceito chamado indústria cultural, que vocês verão o outro lado dessa questão da arte na nossa vida. Até a próxima aula. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.